Para concluir o nosso dashboard, falta apenas a segmentação ou os filtros. Tá? Eu vou diminuir aqui novamente ó, esses espaços, já que a gente vai voltar a trabalhar aqui no dashboard. Vou aqui apenas guias, ok. E voltar aqui para 100%. Opa, foi demais, né? Não, é isso mesmo, tá bem no limite. Bom, vamos colocar aqui uma segmentação. Tá? Para eu colocar segmentação, pessoal, vejam só. A segmentação ela é baseada na tabela dinâmica, ok? Então, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, num cartão como este, eu não vou encontrar o botão de segmentação. Perfeito? Você vai procurando esse cara e não vai encontrar da forma que ele deveria estar para nós. Mas quando eu clico, porque isso aqui é só uma réplica, né? Isso aqui vocês sabem que é só uma réplica, eu só estou trazendo esse cara. Mas quando eu clico no gráfico, ok? Se eu tiver aqui, ó, se eu pedir, por exemplo, a minha tabela de lista para ela aparecer, ela vai aparecer. Esse gráfico e esse gráfico aqui são realmente diretos lá da tabela dinâmica, originalmente, né? Já esse cara não, ó, quando eu clico aqui, desaparece. Quando eu clico aqui, a tabela dinâmica apareceu. O que eu estou querendo dizer? Que quando eu clico num gráfico, por exemplo, ele aparece essas opções aqui, ó, gráfico dinâmico, a questão de analyze, né, para você fazer análise, design, formatar, enfim. Quando eu venho aqui ó, no gráfico dinâmico, já aparece para mim a segmentação de dados, que é esse filtro que você tem. Então, nós vamos clicar em inserir segmentação de dados. Quando eu peço para inserir a segmentação de dados, a parte legal é agora, tá? Ele está me dando uma série de opções. Max, você quer fazer filtros relacionados a quê? Quer vários filtros ou quer um filtro só? No nosso caso, pessoal, eu vou pegar filtros aqui, ó, de anos, que eu quero só filtrar o ano de 2021 e 2022. Mas antes disso, deixa eu só mostrar para vocês que dá para a gente fazer filtros com outras coisas. Por exemplo, custo variável, só para tu ter uma ideia. Eu vou clicar aqui em custo variável, vou dar um OK. E o que ele vai filtrar? Os nomes para nós. Então você vê, então por isso que alguém às vezes colocava uns botões legais, como que os caras fazem botões? Geralmente segmentação, tá? Segmentação te ajuda muito nessa questão. De modo que essa minha segmentação, ela está programada só para este gráfico. Tá? Eu vou ensinar vocês como é que a gente programa para todo o meu dashboard. Então se eu clicar aqui em água, por exemplo, só vai aparecer aqui os resultados de água, só para esse gráfico. Veja que os outros estão estáticos, não mudaram. Se eu clico em embalagem, todo o meu gráfico muda para embalagem. O que eu quero dizer? É que na segmentação de dados, você pode colocar o valor que você quiser. Os valores, claro, aqui ó, na minha tabela dinâmica, faturamento, valores, no meu caso aqui eu coloquei ó, os rótulos, que são as categorias, energia, enfim. Tudo isso pode aparecer, ó, perdas, por exemplo, só programado para esse cara, ok? Vou deletá-lo para a gente poder fazer outros aqui, outros testes. Então, vou novamente, gráfico, segmentação, você escolhe o que você quiser, em termos de tanto de quantidade quanto de categorias. Então, se você tem produtos, aqui eu não tenho o nome de produtos, né, mas se eu tivesse, seria interessante colocar por produto. Se você estiver aí fazendo um dashboard relacionado a funcionários, você coloca os funcionários, enfim. No meu caso, isso vai valer para todos, tá? Para todos que você escolher aqui nas categorias. Eu vou escolher de anos, mas aí fiquem à vontade o que você escolher. Eu vou pegar aqui, ó, anos, perfeito. Inclusive, se eu colocar aqui data, ele vai ficar em meses, tá? Antes disso, deixa eu só mostrar para vocês então. Ó, se eu colocar aqui em data, por exemplo, clico OK, ele vai me aparecer os meses, perfeito? Então você filtra aqui, ó, mês de janeiro, por exemplo, e ele vai aparecer os meses de janeiro dos 2 anos, tá? Que a gente está pedindo aqui, tá programado para pegar os 2 anos, e assim sucessivamente, perfeito? Eu vou deletar esse cara, ok? Deixa eu só dar um desfazer aqui. Ele acabou marcando, não marcando tudo, né? Ele vai ficar desmarcado, eu vou ter que ir lá na minha tabela dinâmica para marcar todos esses caras. Aqui, ó, todos eles, ok? Agora vou deletar, voltou ao normal. Então vamos lá de novo, vou clicar aqui no meu gráfico agora, oficial, tá gente? Segmentação, e vou pedir aqui anos. Vou dar ok. Ele aparece aqui o ano de 2021 e de 2022, que são os anos que nós temos programados aqui. Agora vamos lá, vamos ajustar a programação dessa segmentação de dados. Do jeito que está aqui, veja, clica em 2021, só muda esse gráfico, porque ele está programado somente para esse gráfico de faturamento mensal. 2022 só vai para esse gráfico. Então, vou clicar aqui nos dois. E seguinte, agora vamos aprender a fazer a configuração dessa segmentação. Eu vou vir aqui, ó, ele cria-se um menu, já que eu estou selecionando a segmentação. Criou-se então o menu de segmentação, e nesse menu de segmentação, vamos abrir ele aqui,
ele tem várias opções. Tá? Primeiro, ele está aparecendo aqui o nome anos, que é esse nome que a gente está vendo aqui, que é a legenda que ele está aparecendo. E aqui embaixo tem configuração da segmentação de dados. Clica neste cara e aí você vai ter uma série de opções dentro dessa segmentação. A primeira delas é aqui, ó, cabeçalho. Eu não vou querer esse cabeçalho. Que cabeçalho é esse? Esse nome que está aparecendo anos aqui. Eu já sei que 2021 e 2022 são anos. Então, ó, desmarco, ele vai sumir quando a gente der um ok, tá? Ele vai desaparecer esse cara. Outra coisa que eu quero que desapareça são esses dados aqui, ó, você está vendo? Ó, 1/1 de 2021 até 6/12. Ele está dizendo que essa segmentação vai do dia 1 de janeiro de 2021 até 6/12 de 2022. São valores ocultos, você não consegue clicar nesse cara. Não quero isso aqui. Então é só você aqui, ó, ocultar itens sem dados. Então todas as vezes que aparecerem itens sem dados, você vem aqui e ele vai desaparecer. Vou dar OK e olha, já ficou legal, né? Já ficou aí somente os 2 anos para nós. Dá para configurar mais coisa? Claro que dá. Vamos aqui, ó, novamente segmentação. E agora sim, a gente vai configurar esse meu segmentador para ele funcionar em todos os gráficos, todos os visuais do meu dashboard. Então aqui, ó, segmentação, conexões de relatório. Nessas conexões, veja que ele está conectado somente com uma tabela dinâmica, que é esse cara. Então, eu aconselho, ó, você marcar todos os caras, todas as tabelas dinâmicas. Cada uma dessas tabelas dinâmicas que a gente está vendo aqui é um visual desses que a gente está vendo, tá, no nosso dashboard. Então, ó, marquei todos esses caras e dei OK. Agora, todo o meu dashboard está programado. Observe, vou clicar em 2021 e todos vão mudar para 2021. Clico 2021, tudo mudou para 2021. Meu lucro, meu top 3, custos variáveis, tudo mudou. Vou clicar em 2022, tudo vai mudar para 2022. Ok? Então, as coisas vão se alterando aí de acordo com as mudanças que a gente vai fazendo. Agora, para clicar novamente nesses dois caras, você segura Ctrl no teu teclado e marca 2021 para ele ficar os dois marcados, ok? Perfeito. Segmentação novamente. Aqui eu posso mudar o layout desse cara. Se você quiser um layout melhor do que esse que você tem, então você vai clicando, por exemplo, aí ele vai escolhendo as cores para você. Verde, por exemplo, tá? Eu escolhi aqui esse primeiro, que é o padrão mesmo, está mais próximo do meu dashboard aqui. Então, ok. Outra coisa legal é aqui nas colunas. Tá? Veja que ele está um abaixo do outro, porque ele está só como uma coluna. Se você pedir 2 colunas, por exemplo, ele vai ficar aqui, ó, um ao lado do outro. Isso vai ser interessante quando vocês estiverem fazendo com vários produtos, com vários meses. Então, você pode pedir várias colunas. À medida que você vai pedindo colunas, ele vai criando aqui, ó, vai abrindo para você diversas colunas. Então, vai fazendo uns botões que são bem legais, ok? Bom, feito isso, eu acho que já está pronto aqui o meu segmentador. Vou colocar aqui para ficar exatamente igual como a gente viu inicialmente lá no dashboard. E com isso, gente, nosso lindo dashboard está pronto. Tá? Os caras já estão aqui funcionando perfeitamente. Só que está saindo um pouquinho aqui desse verde. Mas acho que só que eu não tenho ajustado ele legal. Perfeito? Então vai mudando de acordo com a situação. Aqui ele está programado para anos, né? Mas se você filtrar meses, por exemplo, né? Se você tiver um segmentador de mês, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui bem rápido, só para teste, um segmentador de datas, ok? E aí ele vai pegar os meses. Vou pedir aqui bem rápido também as conexões para ele conectar com todos os meus caras e a gente vai ver se tem um mês aí que tem um valor baixo, né, de lucro. Ok, por exemplo, vou clicar aqui em janeiro. Eu quero ver só o mês de janeiro, então eles vão lá e trabalham o mês de janeiro dos 2 anos, claro, né? Tá fazendo lá aquele cara. Então aqui ultrapassou 100 mil. Fevereiro, fevereiro deu 27,17 mil e olha o nosso sinal funcionando aqui, ó. Ele ficou em alerta porque ele está entre 0 e 100 mil, né? Que a gente aumentou lá o padrão do cara. Venho aqui para março, ele continua aqui em alerta. O mês de março foi alerta para nós. Mês de abril, ultrapassamos 100 mil, foi para verde. Maio, junho, eu acho que em momento algum a gente ficou abaixo do valor. Então está todo mundo aqui sempre dentro dos valores, ok? Então perfeito, estamos todos dentro aqui e o sinal funcionando. Meu dashboard está funcionando, isso é legal. Se você quiser, por exemplo, trabalhar então com essa questão de mês, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, segmentação, trabalhar o padrão que ele já está. Deixa eu ver mais caras aqui. Deixa eu selecionar todos.
Estou segurando aqui Shift, tá? Ou você pode segurar Shift ou Ctrl, tanto faz. Deixa eu só programar ele rapidinho para a gente deixar dois segmentadores. Não está no nosso original, mas vai ficar aqui no nosso padrãozinho. Ok? E aqui eu posso vir para as colunas, tá? Ó, à medida que eu vou arrumando as colunas, ele vai ajustando aqui para nós. Você pode ir aumentando isso aqui, tamanho, por exemplo. Eu vou deixar aqui mais colunas, porque eu vou querer colocar esse cara exatamente aqui. Ó. Deixa eu ver mais colunas. Aqui você pode aumentar um pouquinho. Fica os 3 pontinhos é porque ele não está conseguindo detectar os nomes. Aqui, ó, por exemplo. Acho que ainda está bem apertado, né? Aqui. Não vai, ainda ficou um pouco grande, na verdade. Mas aqui eu posso diminuir, tá, gente? Ó, diminuindo. Voltando ele aqui. Ó, e ele vai ficando pequeno. Eu não vou parar para ajustar muito isso, porque eu só quero fazer um teste aqui com vocês. Seguinte, aí você ajusta o tamanho, tá? Onde que eu mudei o tamanho, eu vim aqui, ó. Altura, largura, por exemplo. Tá? Você pode aumentar ou diminuir a largura desses caras, tá? À vontade. Então, por exemplo, ó, eu marco 2022, perfeito, né? Todos foram para 2022. Marco fevereiro, e agora ele veio só para fevereiro de 2022. Então, eu marco o ano e marco o mês. Vou para março, ok? Março só de 2022. Então, você consegue ter todas as informações do último ano, dezembro, por exemplo. Então, você consegue ter todas as informações necessárias para aquilo que você quer tomar de decisão, por exemplo. Então, coloquei 2 segmentadores, de ano e de mês. Então, eu venho aqui agosto, por exemplo, e ele vai me dando os resultados aqui. Inclusive, nosso semáforo está trabalhando, tá? Gostei dele aqui, está trabalhando legal, legal mesmo para gente. Eu estava procurando alguma coisa aqui de prejuízo, né, para ver se o vermelho ativava, mas a nossa empresa tá boa das pernas. Bom, gente, era isso. Que vocês trabalhem, tá melhor. Vocês dão uma arrumada aqui nesse segmentador, fiquem à vontade. Mas eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que no mais deu para a gente entender mais ou menos. Se não, você pergunta aí. Volta às aulas. Estamos disponíveis para ajudar você.